Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Benevides, redator do Poder 360 e vou entrevistar Gustavo Sung, economista-chefe da empresa de análise de investimentos Suno Research. Gustavo tem 33 anos, é formado em economia pela USP, a Universidade de São Paulo. Iniciou sua carreira na Tendências Consultorias, acompanhando setores de petróleo, gás e energia elétrica. Atualmente é especializado em estudos sobre intervenções do Banco Central no mercado de câmbio brasileiro. Gustavo, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Agradeço também a todos que assistem a este programa. Esta entrevista é realizada no estúdio do Poder 360 por videoconferência em Brasília em 24 de abril de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo esta entrevista perguntando sobre os ataques de Donald Trump ao Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Representantes do presidente republicano ameaçaram fazer a demissão de Jerome Powell, o chefe da autoridade monetária, mesmo com a autonomia do órgão. Trump recuou depois, mas esse cenário de ataques é alinhado aos objetivos do presidente de fortalecer a economia dos Estados Unidos? Para responder essa pergunta, eu quero colocar aqui qual o pano de fundo que se baseia realmente essa tentativa de demissão. E aí eu volto um pouco na história, que desde a criação do Federal Reserve em 1913, na Constituição e no detalhamento, existe a possibilidade de demissão do presidente do Fed, como outros conselheiros, por justa causa. O problema é que justa causa não foi detalhado, não foi esclarecido, deixando em aberto. E em 1935 teve uma decisão da Suprema Corte que foi muito importante. O presidente, na época, o Roosevelt, ele acabou demitindo alguns funcionários, por exemplo, da comissão agora me fugiu o nome, mas é o FTC, é uma comissão de comércio, é uma federação de comércio, se não me engano, mas no fundo demitiu alguns funcionários que não estavam alinhados politicamente. Entretanto, dado a independência dos órgãos, a Suprema Corte interviu, disse que não era possível a demissão e manteve-se a decisão de independência de órgãos reguladores, assim como o FED. Voltando agora um pouco mais para os dias de hoje, realmente a gente tem essa independência do Federal Reserve, que é importante para o controle da inflação e também uma âncora monetária mundial importante. Porém, algumas demissões que houveram também no FTC, em órgãos trabalhistas por Donald Trump, e esses casos estão na justiça, abriram um precedente e geraram todos esses ruídos. E, de novo, quanto maior a independência do Banco Central, maior o controle da inflação, maior a institucionalização e a independência geral da economia. No fundo, o que eu quero dizer, tem um estudo muito importante do Summers, de 1983, se eu não me engano, em que ele estuda de que a inflação média de 55 a 88 foi mais baixa em países que tiveram e que têm uma maior independência em relação ao Banco Central. Fizeram essa correlação. É claro que existem outros fatores, mas só para mostrar que a independência é extremamente importante. O que o Trump tem feito agora, olhando desse contexto mais histórico? As tarifas vêm, de certa forma, proteger a indústria americana, de acordo com o que o Trump deseja. Entretanto, isso pode gerar uma recessão, isso pode gerar uma desaceleração mais forte da economia. E para poder atenuar essa desaceleração, o que o Trump deseja, o que ele vem citando, é que ele gostaria de que a taxa de juros caísse. O problema é que a inflação norte-americana, apesar de estar mais benigna e mais próxima da meta nas últimas divulgações, não captam ainda as tarifas comerciais. Que quanto maior as tarifas e essa guerra comercial, maior o custo da economia norte-americana para as empresas, para os consumidores, e é provável que a gente sinta essa inflação maior nos Estados Unidos a partir do segundo semestre, quando índices de inflação captam realmente essa dinâmica de guerra comercial. Então, no fundo, o Fed está numa boca, ele está dividido. Em que ele vai fazer? Ele vai pegar os juros para controlar a inflação ou ele vai pegar os juros e reduzi-lo para poder incentivar a economia? O Trump deseja a queda de juros para incentivar a economia, mas a inflação ela deve ficar mais alta no segundo semestre. Então é esse dilema que o Fed está
vai ser posto a partir do segundo semestre. E o Donald Trump, E qual dado seria esse o contexto que eu caminho trouxe, ideal a ser seguido nesse caso? esse é o grande dilema. A gente, no nosso ver, tem um maior peso de que a inflação no segundo semestre vai ser mais preocupante. Vamos olhar os dados de expectativas, por exemplo, de inflação de pesquisas recentes feitas por Michigan, até pelo Federal Reserve de Nova York, que mostram que as expectativas de inflação subiram. Se pegar o de Michigan, estava em 5, foi para 6, algo não visto aí nos últimos quase 30, 40 anos. Então, eu acho que o peso da inflação vai ser muito grande, que deve diminuir os graus de liberdade do Banco Central, principalmente a partir do segundo semestre. O mercado hoje está otimista, com 3, 4 cortes, mas a gente está bem mais cauteloso, com um corte aqui no primeiro semestre, depois estabilidade ao longo do ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também criticou muito o Banco Central do Brasil durante o início do seu terceiro mandato. Ele abaixou o tom agora em 2025, quando teve a maioria das indicações na autoridade monetária, mas eu queria saber se é possível fazer um paralelo entre os ataques de Trump e as falas de Lula, mesmo que ambos tenham visões tão antagônicas. O Trump também criticou o Powell no primeiro mandato, assim, talvez seja um pouco de prática, talvez praxe dos presidentes da República a criticar o Banco Central, principalmente em momentos de alta de juros. Porque, de novo, os juros é um mecanismo, é um remédio amargo para a economia, porque você sobe juros para poder controlar os preços, controlar a inflação, mas a consequência disso é menor atividade, menor emprego e menor o dinheiro do bolso das pessoas. Então, talvez presidentes não gostem de quando o juro sobe. Criticou, por exemplo, o Roberto Campos Neto, que não foi sua indicação. Depois, quando entrou o Galípolo, ele até reduziu o tom, disse que o Galípolo vai ter que fazer o necessário, que é com subjuros, para poder controlar a inflação, que foi desde os últimos mandatos. Então, o Galípolo assume essa nova gestão para tentar refazer o que foi feito anteriormente. Então, é um discurso mais amenizador, mas, de novo, acho que os presidentes têm umas críticas aos presidentes toda vez que o juro sobe, porque tem um impacto na atividade e, no fundo, a popularidade. Sobre a sinalização do Donald Trump, ela pode acabar tirando o interesse dos investidores nos títulos públicos norte-americanos e como isso afeta o mercado global e, mais especificamente, o Brasil? Afeta esses ruídos de possíveis interferências. A gente já observou no mercado nos últimos dias, em queda, e depois que o Trump disse que não pensa em demitir ou fazer qualquer tipo de movimento, as bolsas voltaram a subir. Então, qualquer tipo de interferência na política monetária do executivo, isso vai gerar ruídos e incerteza. Isso vai impactar a bolsa, vai impactar a renda fixa. E a dúvida continua, olhando mais para os Estados Unidos, para 2026 o Donald Trump pode escolher o novo presidente. E aí vai ficar a dúvida, quem que ele vai escolher, qual perfil? Você vai dar continuidade para o Powell ou vai ter um perfil que ouça mais as demandas do presidente? Essa é a dúvida que fica. Quanto maior a volatilidade externa, maior o impacto negativo sobre o Brasil, olhando a parte de bolsa, volatilidade, a gente pode realmente ter até um câmbio um pouco mais com pressões altistas, a depender do que possa ocorrer nos mercados globais com o método aversão ao risco. E em relação ao dólar, ao meu ver, acho que o mercado, o dólar e até a renda fixa norte-americana sofreu alguns arranhões de credibilidade, ainda continua, ainda é uma porto seguro importante, mas essas movimentações e dúvidas do que vai acontecer para frente levaram principalmente esse enfraquecimento do dólar que a gente viu nas últimas semanas. E essa sinalização do Trump, o presidente da maior economia do mundo, pode representar uma vontade, talvez a nível global, de diminuir a autonomia dos bancos centrais? E qual o impacto disso em relação às políticas monetárias dos outros países? Eu acho que é difícil compreender essa vontade do Trump e o impacto nos outros bancos centrais. A meu ver, não sei se vai ter uma relação tão direta. Os países devem continuar com a sua independência. É claro que a gente tem alguns casos mais relevantes, por exemplo, na Turquia, onde houve a demissão do presidente do Banco Central, interferências na parte de alta e queda de juros. Mas, enfim, eu acho que nos Estados Unidos tem uma pressão, mas o Trump recuou e tem mecanismos de proteção muito importantes, como a decisão de 1935. O Congresso, apesar de ser maioria republicana,
os senadores e congressistas e os deputados não têm tanta vontade política e seria um problema institucional muito grande. Então, ao meu ver, não sei se vai ter tanto impacto mundial e, de novo, o Trump ele já recuou. E, perdão, qual que era a sua segunda pergunta, segunda parte? Como isso vai impactar a política monetária dos outros países? Esse é o ponto, né? Os Estados Unidos a taxa de juros dos Estados Unidos é um banalizador para as outras taxas de juros mundiais. E, de novo, essa discussão, a meu ver, pode influenciar, mas a independência, a meu ver, deve continuar e os juros devem seguir o seu voo próprio. E aí o Fed, no segundo semestre, vai decidir se mantém, se sobe, se corta, mas, de novo, o impacto dessa interferência, desses ruídos sobre as demais economias, eu acho que é bem mais limitado. O tarifaço iniciado pelo presidente Donald Trump, como o senhor mesmo mencionou, teve idas e vindas. Por exemplo, em relação à guerra comercial com a China, foram colocadas taxas altíssimas, chegaram a 145% para as importações, mas o Trump também já anunciou que vai recuar. E em meio a essas incertezas, eu queria saber como que o Banco Central do Brasil deveria levar em consideração as sinalizações para a sua política monetária. Porque, por exemplo, com a amenização da guerra comercial, o dólar baixa e isso alivia um pouco a inflação. Mas nós não sabemos se essa amenização vai ser duradoura, se não vai ser. Qual seria o caminho a se seguir? Continuar no aperto dos juros ou ir afrouxando mais? A questão da guerra comercial é uma das pernas que entra na decisão do Banco Central. No sentido de que, se a gente tem um aumento da guerra comercial e de novo, uma aversão ao risco muito grande, eu vou trazer um simples exemplo. Quando o Trump anunciou o pacote de tarifas de 10% para os países e outras diferenciadas, nosso câmbio estava em 5,67, se não me engano. No dia seguinte foi um dia um pouco até mais tranquilo. O Brasil, como foi menos prejudicado, foi para 5,60. Na sexta-feira da mesma semana, a China retaliou. O câmbio foi para 5,97. Chegou na segunda-feira acima de 6. Então, em 3, 4 dias, subiu 37 centavos. Falar de estabilidade em relação ao câmbio é muito difícil. Hoje, realmente, a gente está com um câmbio bem mais baixo, em torno aí de entre 5,70 e 5,65. Mas, de novo, é muito imprevisível, principalmente nas incertezas que a gente está observando. Quando a gente olha no cenário externo e a decisão do Banco Central, a transmissão é via câmbio. Com um câmbio mais baixo, isso traz um alívio. O problema, ao meu ver, é que no curtíssimo prazo realmente é positivo, mas a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 10, 15 dias. Tudo que a gente pode falar aqui pode mudar num piscar de olhos. Então o câmbio é uma variável-chave que tem trazido certo alívio e vai ser positivo para a inflação. Mas o Banco Central, ele olha outros fatores para a tomada de decisão. Primeiro, a atividade econômica. A economia brasileira ainda segue crescendo acima do seu potencial, ou seja, tem um hiato do produto positivo, que a gente chama, e isso dificulta ainda uma convergência maior da inflação para a meta. Hoje, se você pegar, por exemplo, o preço de serviços subjacentes, média de núcleos, que são preços que são mais influenciados de serviços com o mercado de trabalho, massa salarial, a gente vê o preço de serviços rodando acima de 6%. Pega a média dos núcleos, está rodando acima de 5% no acumulado de 12 meses. Pega, por exemplo, o preço de alimentos, também está acima de 5%. Então, quando a gente observa a inflação brasileira hoje, a gente ainda enxerga pressões altistas e a inflação ainda deve subir um pouco nos próximos meses, entrar numa estabilidade apenas no segundo. E quando a gente olha, além de atividade econômica mais forte, inflação hoje com medidas subjacentes acima do limite da meta, rodando acima de 6, e a gente pega a desancoragem ainda das expectativas de inflação para o futuro, P25, 26, isso ainda é um cenário desafiador para o Banco Central, apesar de ter alívios no câmbio, no preço das commodities. Então o Banco Central ainda tem que continuar subindo os juros, a gente tem a expectativa que o juros chegue a 15,25 e se mantenha nesse patamar até o final do ano. A gente não vislumbra ainda cortes de juros em 2025, apenas em 2026, porque o cenário segue desafiador. E quanto maior o ruído externo, mais dificuldade tem para o Banco Central também.
Ainda falando sobre dólar, o governo brasileiro enviou inclusive o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Congresso e lá o governo considera que o dólar vai fechar o ano a R$ 5,90. Isso mostra que o governo realmente jogou a toalha e que realmente o dólar não deve mais cair, ou seria mais uma projeção conservadora? Eu acho que é um pouco a tendência que a gente deve observar para os próximos meses, a partir principalmente do segundo semestre. A gente tem uma projeção até um pouco mais pessimista, a gente está em torno de 6, 6,10. Por quê? Apesar desses ruídos que a gente está vendo no cenário internacional trazerem um foco, a partir desses choques se dissiparem, provavelmente com acordos, redução das tarifas para a China, a gente vê uma maior acomodação no cenário internacional, os olhos se voltam para os problemas domésticos, que é o risco fiscal. Quando a dívida pública, mês a mês, continuar mostrando trajetória altista, o governo não trazer medidas estruturais para revisão de gastos, e a gente vai ter desafios para a execução do próprio orçamento, nossa expectativa é que o dólar volte a desvalorizar, principalmente no segundo semestre. E para finalizar, no final do ano se inicia o ciclo eleitoral. Provavelmente a gente vai ter mais definições no quarto trimestre. E quando Brasília, eu sempre falo, quando o Brasília espirra, a gente sempre pode ver um câmbio um pouco mais para cima. E com definições eleitorais, com pesquisas sendo divulgadas, é bem provável que a gente enxergue um dólar um pouco mais forte no final do ano. Então, se a gente juntar um cenário doméstico com risco fiscal, a dívida trazendo sinais de aceleração, ciclo eleitoral e ainda resquícios de uma guerra comercial, a gente enxerga um dólar mais próximo de 6 do que dos 5,60, 5,70 que a gente está observando hoje. O governo, a equipe econômica mais especificamente, costuma culpar muito a alta do dólar só nos fatores internacionais, como é o caso da guerra comercial. Falta essa autoanálise dos problemas internos, porque realmente a guerra comercial pressiona o dólar. Mas se o Brasil tivesse uma situação fiscal mais amena ou então mais controlada, não seria uma sinalização de deixar o câmbio pelo menos ruim? Sim, e aí é o ponto. Se resolvemos nossos problemas domésticos ou até tivemos um maior direcionamento para a resolução desses projetos, a gente poderia ver um câmbio meio mais baixo. A grande mudança no patamar do câmbio se iniciou em abril para maio de 2024, quando o governo alterou as metas fiscais do novo arcabouço fiscal. Ele reduziu para baixo as metas e, portanto, isso gerou uma crise de confiança na parte fiscal no momento que o novo arcabouço fiscal tinha menos ou tinha um ano de concepção. E, no fundo, depois desse evento, o câmbio começou a acelerar, chegou ali, começou o ano perto de 5, 4,85, se não me engano, subiu para 5,10, 5,20, 5,50, se estabilizou. No final do ano, a gente teve o anúncio do Haddad em televisão falando sobre questões fiscais que vieram aquém do que o mercado esperava, não atacando os problemas mais estruturais em relação à despesa, somado ao cenário internacional um pouco mais desafiador, o câmbio foi para 6,30. E aí o cenário internacional ele arrefeceu, trouxe um suspiro, como a gente está observando agora, mas o risco fiscal continua. A gente teve alguns dados um pouquinho melhores no final do ano, a parte de superávit em relação à dívida, mas de novo as coisas vão acelerar. E quando colocarmos um olho sobre essa questão, eu acho que o mercado de câmbio vai trazer uma certa volatilidade. Eu faço um estudo bem interessante aqui na Suno, que é, eu pego o dólar desde 2024 aqui no Brasil e comparo o real se variasse de acordo com uma cesta de moedas. Ou seja, eu pego 13, 15 moedas internacionais, pego a variação diária deles, encontro a mediana e, no fundo, essa mediana de variações dessa cesta de moedas eu vou multiplicando por dia em relação ao real, a taxa de câmbio do dólar real. E aí, no fundo, eu estou simulando como o real variasse de acordo com essa cesta de moedas. E o dólar estaria muito em torno de R$ 5,00, 5,10. Entretanto, a gente está com uma boca de jacaré com 5,75, 5,80. E questões internas que influenciam. Se fizéssemos a lição de casa, o dólar podia realmente estar mais baixo de uma forma mais persistente. Além dessas questões fiscais, outra preocupação do Banco Central em relação à inflação, como o senhor bem mesmo disse mais cedo também, são as medidas que aquecem a economia, né?
A gente teve, por exemplo, o próprio anúncio da isenção do IR, que deve aquecer a economia no futuro, o crédito consignado privado para o trabalhador CLT, e está tendo agora estudos de fazer o PIX como garantia em empréstimos. Até que ponto isso é viável ao ponto de aquecer a economia, mas sem prejudicar os índices de preço? Isso dificulta qualquer medida que você incentive a economia, o consumo principalmente, que tem um peso relevante no PIB, isso vai trazer desafios para a autoridade monetária. Mas eu vou tentar dividir aqui em certas formas. A gente tem crédito consignado, no médio e longo prazo ele é muito positivo, porque você gera mais transparências e diminui riscos e rupturas que existem hoje no mercado de crédito brasileiro. Você está trazendo mais garantias, o que possibilita taxas de juros menores. O problema é que no curto prazo você está vendo uma troca de créditos que são mais caros, a taxa de mercados, com taxas que de certa forma são mais baratas e subsidiadas. E isso dificulta e diminui o poder da política monetária atingir esse crédito. Ou seja, o Banco Central vai precisar subir mais juros ou ter juros um pouco mais elevado por um tempo para poder impactar esse crédito, para poder também impactar a economia real. Então, no curto prazo, o crédito consignado, como taxas são menores e reguladas, isso pode realmente dificultar. Mas além disso, a gente também, você trouxe o imposto de renda, a questão do IR, eu acho que isso vai ficar mais para o futuro, hoje não tem tantos efeitos. E aqui eu cito, por exemplo, a liberação do FGTS, antecipação do 13º para o INSS, a nova faixa da Minha Casa Minha Vida até R$12 mil. Então todas essas questões, no curtíssimo prazo, podem ajudar a sustentar a economia, mas de novo isso vai diminuir o ritmo de desaceleração da inflação. E aí, de novo, o Banco Central não tem escolhas e manter os juros num patamar mais alto por mais tempo. Com as expectativas de desaceleração por causa da guerra comercial no Brasil, essas medidas de aquecimento da economia servem como uma alternativa para poder compensar essas perdas? Ou não, são assuntos distintos e impactos diferentes na inflação? Não, realmente impacta, mas ao meu ver, no macroeconômico, essa guerra comercial, ele não deve pesar tanto negativamente no nosso PIB, tá? O que a gente exporta para os Estados Unidos representa 2%, 2,2% do PIB do Brasil, ou seja, um fluxo comercial que não é tão relevante no macro, e não houve uma tarifa diferenciada para o Brasil, gerando um efeito de substituição. Por exemplo, se a gente tivesse uma taxa de 30%, 40%, é provável que as indústria norte-americana, ao invés de importar da gente, ia importar de um outro país com taxas menores. E como a gente está com a taxa mínima, eu acho que a gente saiu de uma forma bastante favorável nessa questão. E a gente abre oportunidades de aumentar o fluxo comercial com a China, como a gente fez no primeiro mandato de Donald Trump. É possível que acordos bilaterais para evitar uma perda comercial sejam realizados. Então, é possível que o Brasil se favoreça mesmo num cenário de guerra comercial. E no médio e longo prazo, por exemplo, até acelerar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Então, a guerra comercial afeta, porque você tem realmente um menor crescimento mundial, e aí vai ter menos demanda por commodities, o Brasil é um grande exportador, mas acho que o efeito da guerra comercial não é tão relevante. Agora, o viés de alta que a gente tem para o PIB aqui nas nossas projeções é realmente dessas medidas que podem sustentar muito mais forte a economia e também o agro. O agro no primeiro trimestre deve vir muito forte com safras recordes, que deve puxar o PIB ali em torno de 1,9. A gente tem uma projeção com viés de alta que pode chegar até 2,5 em 2025. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço a Gustavo Sung por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de abril de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima.